Boa noite a todos. Eu sou Gisele Toqueto, sou aí da área da mineração, trabalho com a mineração tem cerca de 20 anos e estou muito feliz de estar aqui hoje inaugurando a nossa Isotalks. A Isotalks vai ser um espaço de diálogo da Isomines que a gente vai fazer aí periodicamente para discutir vários assuntos da mineração. E vamos começar hoje com um assunto que tem tirado aí o sono de muito gestor, de muita liderança, que é a escassez de talentos no setor mineral. Né? Nós vamos ver o tanto que o setor mineral, com a sua pujança, está sofrendo aí com essa escassez de talentos. E para falar sobre esse assunto, a gente tem dois convidados fera aí na área da economia e da educação, que eu quero chamar para estar conosco, que é a Andressa Chiara e o Vandique Silveira. Oi, pessoal, todo mundo bem? Muito obrigada, Gi, pelo convite. Vou me apresentar um pouquinho, tá, pessoal? Meu nome é Andressa Chiara, eu trabalho com educação e capacitação no meio corporativo há mais de 2 décadas aí. E já passei muito tempo da minha vida fazendo também consultoria e muito focado em como a gente maximiza resultados, melhora a performance de empresas. Então, estou à frente da Humaitá Digital, que é a parceira da Isominds, para o que a gente vai falar aqui hoje. E estou muito feliz de estar com a Gi e estar com o Vandique. Estou passando a palavra para o Vandique. Vandique, fica à vontade, se apresenta aí. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Um prazer gigante estar aqui com vocês. Essa relação começou há mais de um ano atrás, a gente debatendo ideias de como fazer isso acontecer. E, claro, né, obviamente o setor de mineração é um setor extremamente pujante no Brasil, é um setor extremamente relevante para o PIB, para a geração para trazer moeda forte para o nosso país. É um dos setores que tem um grande número de pessoas empregadas e é, sem sombra de dúvida, um setor que precisa se aprimorar, que a gente vai discutir com vocês e mostrar alguns dados que são um tanto quanto alarmantes com relação à formação de talento. Então, de novo, um prazer enorme. É sempre muito bom estar na casa da gente de novo, né? Então, olha, muito obrigado, Andressa e Gisele, que essa seja uma noite muito gostosa. Obrigada, gente, obrigada. Bom, falando de mineração, né, gente, acho que é importante a gente trazer um pouco, assim, dos números da mineração. Em 2024, e aí, de acordo com números do IBRAM, a mineração ela arrecadou cerca de 93 bilhões em impostos, faturou cerca de 270 bilhões de reais. E nesse cenário, cerca de 8.700 vagas foram criadas. Né? A gente teve essa evolução dentro da mineração, mesmo com todo o cenário de tensão geopolítica, tensão comercial, né? Aliado a isso, a PwC, que faz uma pesquisa anual com CEOs do mundo inteiro, inclusive do Brasil, mostrou que os CEOs eles se mostram otimistas em relação ao crescimento das indústrias e do setor, né, neste ano. E esse otimismo, inclusive, ele está maior do que o otimismo que foi mostrado na pesquisa do ano passado, né? Contudo, gente, apesar desse otimismo de crescimento, no Brasil, 30% dos CEOs indicam a mão de obra como um grande risco ao crescimento previsto para as empresas. Né? A falta de mão de obra qualificada é um dos grandes riscos apontados aí para o crescimento das empresas. E a gente tem, então, um cenário de uma mineração que está crescendo, e aqui no Brasil, especificamente, a gente tem que lembrar, né, que a gente está com uma demanda ainda maior por minerais estratégicos, né, que tem atraído ainda mais investimentos, e ao mesmo tempo a gente vai ter que lidar e encontrar soluções para essa lacuna aí da mão de obra.
né? E aí, já entrando mesmo, né, no nosso tema, né, da nossa live, por que a gente está chamando isso de a nova corrida do ouro? Por que essa capacitação, né, essa atração e retenção, né, gente, de talentos pode ser vista hoje como a nova corrida do ouro? Vandir, quer puxar? Quer que eu puxe? Vamos lá, vai, vamos começar essa agitação aqui. Por que é nova corrida do ouro? Eu digo o seguinte, talento é a base da produtividade. Nós temos, como economista, vou lembrar vocês, que existem três, né, os três insumos básicos de produção é terra, capital e trabalho. A gente sabe que terra é dado e a gente tem uma das terras mais agriculturáveis e extraíveis em termos de minérios do mundo. Nós temos um problema muito sério de capital. O custo de capital é muito elevado no Brasil. Então, em tese, a gente deveria fazer o que os países asiáticos, principalmente os tigres asiáticos, com grande atenção para a Coreia do Sul, né? Para a Malásia, para a Indonésia, para a Singapura, fizeram, que é educar demasiadamente a sua população para que essa população seja altamente capacitada nas indústrias onde esses países estão voltados para exportação e para expansão da sua produtividade. E esses ganhos ao longo do tempo de produtividade fazem com que cada vez mais a gente seja mais competitivo e consiga criar grandes empresas que adicionem valor e que estão presentes em todo o mundo. No Brasil só tem a Vale. O Brasil é um dos maiores países de mineração. Quando a gente olha em termos de presença global, só tem a Vale. Só tem a Vale. Quer dizer, em tese, um dos maiores problemas, um dos maiores freios é a ausência desse capital humano altamente qualificado em uma das poucas indústrias onde o Brasil tem vantagens comparativas notáveis. Então, quando a gente olha para esse tipo de coisa, o que me deixa muito preocupado? Eu vou soltar uns números aqui para vocês. No Brasil, apenas 6,7% da população estudantil universitária faz um curso relacionado a STEM. STEM, nós estamos falando de ciências, de matemática, de engenharia, de tecnologia. 6,7%. Na Austrália, que é um grande concorrente nosso, que é um país de mineração, que tem grandes universidades que têm cursos de engenharia de minas, 16,4%. O Canadá, 18%. O Chile, nosso vizinho aqui do lado, né? Precisa pular por cima da Argentina para chegar lá, mas 13%. E a gente com a metade disso. Quer dizer, não tem gente estudando engenharia. Mas a coisa não fica por aí, tá certo? Nós temos menos de um curso do Senai, que é um aliado da indústria da mineração, menos de um curso profissionalizante de Senai, para cada 300 mil habitantes na região norte, que é onde está concentrada a mineração do Brasil. No entanto, no Sudeste, onde a gente tem muito pouca mineração, abunda, né? E eu não estou fazendo um trocadilho aqui, não, pessoal. É abundante mesmo. Aí a gente tem mais outras coisas interessantes, né? Quando a gente olha esses números, coisa que me preocupa, e eu sempre digo, hoje mesmo eu estava na BMC News falando a respeito disso, nós vamos chegar na decadência sem jamais ter saído da barbárie. O Brasil é um país que nunca saiu da barbárie e vai chegar na decadência. Entendo o que eu estou falando. O Brasil hoje é um país cuja idade média é 35 anos. Nós não somos mais garotões, já estamos virando tiozões, tá certo? A idade média na indústria de mineração do Brasil é 43 anos e meio. Se a gente compara isso com outros países, por exemplo, a Austrália, é 39. Se a gente olha para o Chile, é 41, que também está lá em cima. Canadá é 42, África do Sul é 41. Mas o Brasil lidera o grupo do ponto de vista de envelhecimento da força de trabalho de uma das indústrias mais relevantes que o país tem.
Quer dizer, em cima disso tudo, tem as inflexibilidades que o Brasil tem, principalmente do modelo de contrato de trabalho, né? A maioria das pessoas na mineração ou estão ilegais, fazendo mineração ilegal, ou estão trabalhando para Vale e as outras empresas, né, na CLT. Quer dizer, é um ônus tamanho, fora do problema logístico, que a maior parte da extração e transporte dos minérios no Brasil ocorre através do modal mais caro, o modal rodoviário. Apenas 30% da extração mineral brasileira vai por trem. Bom, Andressa, Você me permite acrescentar, Vandic? Eu achei muito legal alguns pontos que você trouxe e eu quero acrescentar em cima deles. Quando a gente tem um envelhecimento da população, como o que você está trazendo, e quando a gente tem essa escassez, né, essa ausência de talentos que é friccional, tipo, eu tenho as pessoas, mas elas não estão capacitadas, né? Geralmente, a gente só consegue trazer as pessoas para uma área que tem esse tipo de oportunidade se você está com um desemprego um pouco mais alto, porque aí as pessoas vão estar se movimentando e topando fazer essa mudança, tipo sair de São Paulo e ir para o norte, etc. Não é o caso. A gente está com um desemprego de 6,6, é o menor da série histórica, né? Então, a gente está muito próximo de um pleno emprego. Então, se a gente olhar para o desemprego não é o que vai fazer essa movimentação acontecer, a gente tem que olhar para outros lugares. Onde estão esses outros lugares? Cara, tem alguns pontos aqui que são muito claros para mim. Primeiro, a gente tem 65 milhões de pessoas que não têm ensino médio. São adultos no Brasil e não têm ensino médio. Quando a gente olha para subaproveitamento, que é subemprego e desalento, né? Aí, gente, eu estou usando termos de economia, Vandic, se puder me corrigir se eu falar alguma besteira, fica super à vontade, mas assim, eu estou falando de pessoas que estão trabalhando menos do que poderiam, ou pessoas que já desistiram de procurar emprego, tá? Esses dois grupos são 20 milhões de pessoas. Então, quando a gente olha esses números, é daqui que a gente tem que tirar essas pessoas para poder capacitar. Só que sem capacitação, não tem como eu aproveitar essa mão de obra, né? E é aí que a gente entra, aí que a Isominds entra, aí que a Humaitá entra, e a gente tem essa parceria justamente para poder alavancar isso. Porque, como o Vandic falou, não tem como a gente aumentar a nossa capacidade produtiva sem passar por essa mão de obra, e não tem de onde tirar gente se a gente não olhar para esse ponto. Faz sentido, Vandic, o que eu falei? Total. Eu acho que a gente falar. Eu acho que quando a gente traz para a mineração, a gente ainda tem uma pimentinha a mais, que é que o setor de mineração, ele não é um setor aspiracional para os jovens, né? Então, a gente ainda tem que trabalhar uma questão de reputação, uma questão de conhecimento, né? Para que a gente possa atrair pessoas também para a mineração, porque, como o Vandic falou, cada dia menos a gente tem menos gente trabalhando, menos gente estudando nas engenharias, e isso não só no Brasil, mesmo a Austrália, mesmo os Estados Unidos, tem diminuído, né, o número de cursos de engenharia. Então, assim, acaba que é um pacote que tem que ser trabalhado, né, e um pacote que se tem que trabalhar, acho que a curto, a médio e a longo prazo, né? Sempre que a gente fala de mineração, a gente tem que falar desses três dessas três perspectivas, né? Mas vamos lá, gente. Qual é o cenário, né, de capacitação que vocês veem no mundo hoje? A gente falou um pouco do cenário global, né? Mas em relação à capacitação, como é que vocês veem esse cenário mundial hoje? Eu vou trazer da mesma forma que o Vandic tem as métricas dele, eu tenho as minhas, tá, gente? Primeira coisa que eu acho que é legal trazer é um dado do World Economic Forum, né, do Fórum Mundial de Economia, do Fórum Mundial Econômico. A gente tem a perspectiva de ter que recapacitar, e eu não estou brincando, tá, gente? A gente tem a perspectiva de ter que recapacitar 50% da mão de obra do mundo até 2030.
Só isso. Certo? Por quê? Porque a gente tem vários elementos diferentes que estão criando esse cenário, né? A gente tem mudança de tecnologia? Tem. Mas a gente também está falando desses problemas que a gente está discutindo aqui. A gente tem pessoas que foram forjadas para um determinado tipo de emprego ou não receberam capacitação, que é o caso dos 65 milhões que eu falei. E se a gente não conseguir movimentar essas pessoas, a gente não vai conseguir chegar na capacidade produtiva que a gente precisa chegar, tá? Quando a gente olha para os dados da IBRAM, eu estou falando de investimentos previstos em capacitação, 64 bilhões em investimentos de 2024 até 2028. É isso que está previsto. Por quê? Porque a gente sabe que isso vai gerar retorno, certo? Então, é por isso que as empresas sabem que precisam fazer esse movimento. E olha que interessante, uma das coisas que mais gera problema quando eu falo de mineração é acidente, né? É a parte de segurança. Vocês sabiam que quando a gente capacita as pessoas, os acidentes no trabalho reduzem 48%? É assustador. É tipo quase a metade, sabe? Aí pensa em cada grande acidente ou cada grande prejuízo que você teve, ou porque você teve que parar a produção, o tempo que isso gerou e a perda que isso gerou por causa do custo da oportunidade, né? A gente tem a expectativa, e aí pensando no World Economic Forum também e na PwC que a Gi já falou, que essa requalificação ela pode aumentar o PIB global em 6,5 trilhões. Né? Tem muito dinheiro para se fazer aqui. Tem muito dinheiro. E aí, geralmente, o que eu escuto é: ah, Andressa, mas eu não consigo ver o resultado da capacitação. Isso não é verdade, certo? A gente consegue medir, mas a gente tem que se setar para medir. Se a gente faz a capacitação para ticar uma caixinha e falar capacitei e vai fazer outra coisa, de fato, fica difícil de medir. Mas tem uma série de métricas que, inclusive, a gente da Humaitá acompanha semanalmente e manda para os RHs e manda para as áreas de operação, inclusive, para mostrar, né, o engajamento dos alunos, qual é a quantidade de erros. A gente ensina as pessoas a medirem isso, tipo, quantos erros as pessoas estão cometendo, quanto tempo está levando até elas estarem prontas para uma determinada jornada de trabalho. Esse lead time ele diminui drasticamente quando você tem um treinamento que dá muito certo. Então, todas essas métricas elas são importantes para a gente entender retorno sobre investimento de cada centavo que você gasta no treinamento, sabe? E a gente tem uma expectativa, né? Existe uma estimativa de que para cada R$1 que você invista em capacitação, você tem entre 3 e 7 reais de retorno. Tanto no ponto de vista de produtividade, mas também no ponto de vista de redução de turnover. Porque você reduz o turnover em 34% quando você capacita, quando você investe em capacitação. E a gente muito sabe mais que barato, mínimo... né, Andressa? Você capacitar, Exato. você manter e reter do que você trazer do mercado. Treinar de novo. A expectativa é que o mínimo é que você perca, no mínimo, tá? 2 vezes o salário da pessoa. Num ano. Para cada pessoa que foi embora. No mínimo. Entendeu? Então, é muito legal a gente olhar para esses números e falar assim, cara, a capacitação ela não é um custo. Ela é um investimento de alto retorno, sabe? Para mim isso é muito claro, porque eu, né, convivo com isso há muito tempo, mas eu ainda vejo no mercado muitas pessoas questionando o valor da capacitação, e, cara, isso é mito. Até porque você consegue tanto medir o retorno econômico, né, como você consegue ver esses resultados na questão do engajamento, do pertencimento, né, a sua governança. Vamos lá, Vandique. Eu vou corroborar aqui um dado, que eu sou maníaco por dado, né? E Andressa apontou um número super importante e um argumento muito importante, mas eu vou trazer para vocês o valor adicionado por empregado da indústria de mineração no Brasil, na Austrália e no Canadá. O Brasil, cada empregado da indústria adiciona cerca de $89 mil, né, ao longo de um ano. Se a gente olhar a Austrália, nós pulamos para 170 mil
e o Canadá 150 mil. E o Canadá 150 mil. Quer dizer, é muito espaço para crescer. E eu digo para você, se você não fizer nada, tiver zero retorno no investimento, se só tiver gente mais eficiente, tá? Se o cara só aprender a fazer mais eficientemente aquilo que ele faz, se ele só aumentar a produtividade marginalmente, você mais do que paga o treinamento. Por isso que eu digo Exato. Mais do que paga o treinamento. É assustador que qualquer nível de melhora, o impacto que cresce a produtividade no Brasil. O Brasil, eu vou contar outro segredo para vocês. Eu me formei em economia em 95, pessoal. Eu sei que eu não aparento, mas estou lá. Né? Eu me formei em economia em 95. E desde 95, depois de fazer PhD, etc., e eu estudo produtividade. Faz 30 e poucos anos que eu estudo produtividade, pessoal. E até hoje eu não sei exatamente o que é. Agora, eu sei o seguinte: desde o final da década de 60, o Brasil não tem ganho real de produtividade do trabalho. Vocês estão entendendo o que é isso? Não é à toa que o Brasil é miserável. O Brasil é um país muito pobre, muito pobre. Eu falo isso porque a maioria de nós aqui nunca viu um brasileiro de verdade. O brasileiro de verdade ele ganha menos de R$1.000 por mês. Estão entendendo o que eu estou falando? O salário médio, né, do trabalho, na renda média do trabalho, é cerca de R$3.000. Opa, R$3.000 não. R$3.000 por mês. Só que quando a gente tira os 15% mais ricos, o valor cai para R$1.700. Quando a gente tira aquela média que você está com a cabeça na geladeira e o pé no forno, e aí você, na média, você está numa boa temperatura. Na hora que você tira os 25%, sobra 75% da força de trabalho, o cara ganha menos de 1.000 para baixo. Esse é o brasileiro de verdade. Então, esse cara que a gente precisa fazer um ciclo virtuoso, né, Van Dijk? Não tenho dúvida. E a única maneira é educação. Se a gente copiar o que a Coreia fez, a Coreia, em 1970, era muito mais pobre que o Brasil. Hoje ela é muito mais rica que o Brasil. Só foi educação. E aí, de novo, a gente fala, né, do curto, do médio e do longo prazo, né, gente? Que a educação, ela precisa ter uma base, né? E aí, Van Dijk, falando da produtividade, né, em 2023, a McKinsey fez uma pesquisa em que 71% dos líderes de mineração constataram que a escassez de talento impede de atingir as metas de produtividade e os objetivos estratégicos. Então, assim, tá muito claro a raiz do problema, né? Só que o problema está aí e a gente não está atuando nele da forma como deveríamos estar, né? Bom, a gente já falou um pouco aí de qual é o impacto econômico, né, dessa questão. Na mineração, gente, vamos entrar aqui direto na mineração. Como é que vocês enxergam que essa transformação está acontecendo? Porque o mercado, né, a indústria da mineração, ela está se transformando muito rápido, ela está evoluindo muito rápido, né? A gente está trazendo diversas tecnologias, diversas alternativas aí para a indústria da mineração. Mas quando a gente coloca uma lupa nessa questão da capacitação das pessoas, como é que vocês estão vendo isso? E aí, eu não estou falando só de pessoas no nível de liderança, né, no C-level. Não, na operação. Olhar para todos os níveis das pessoas que fazem a mineração acontecer. Mesmo no papel mais operacional, gente, a mineração não costuma estar num lugar onde você pode se dar o luxo de turnover. Certo? Porque a gente está falando de algo que exige alta segurança, certo? Vários procedimentos que são... É uma falta grave, um risco muito alto se você burlar. Então, é algo muito sério.
Então, você não pode perder os talentos que você tem e você tem que trazer novos talentos. O turnover está rodando aí entre 15% e 25%, quando a gente olha, e fazendo bem as comparações que o Van Dijk trouxe, né? Quando a gente olha para outros países, esse turnover dentro da mineração está em 10%. Então, a gente está com um turnover muito mais alto no Brasil do que a gente deveria estar. Então, essa é a primeira coisa que é importante a gente deixar claro, e isso conecta muito com o que a gente estava falando de como a capacitação tem uma capacidade de diminuir turnover, né? Porque são vários fatores. Existe um fator de satisfação com o próprio trabalho, porque quando você sabe produzir, aí entra muito no que o Van Dijk estava falando, né? Uma pessoa que produz muito bem, ela tem uma automotivação, ela tem uma satisfação de produzir muito bem. Quando você tem uma pessoa que está produzindo mal, essa pessoa está recebendo feedback, isso não está sendo agradável, e essa pessoa vai se desmotivando. Isso é o mínimo, né? Mas você ainda tem a questão de que quando as empresas investem na carreira da pessoa, quando elas enxergam e começam a mostrar para essa pessoa que esse é um relacionamento de longo prazo, existe inclusive uma sensação de uma dívida positiva, de olha, a empresa fez tudo isso por mim, eu vou devolver, né? Por isso que eu falei muito de um ciclo virtuoso, porque é uma relação de ganha-ganha-ganha. A pessoa física ganha, a pessoa que é o trabalhador ganha, e aí tirar essas pessoas da miséria, como o Van Dijk falou, certo? A pessoa física ganha. A empresa ganha porque ela produz muito mais, ela gera muito resultado, é absurdo, é exponencial a capacidade que a educação tem de resolver resultado, né, de gerar resultado. E o país como um todo ganha, porque existe um PIB potencial para pegar aí, né, para a gente poder trabalhar essa alavancagem. Então, na minha visão, a mineração é um dos pontos de alavancagem na nossa economia, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista de desenvolvimento humano, quanto do ponto de vista de resultado, número, dinheiro, sabe? E é por isso que eu fiquei tão feliz da gente estar fazendo essa parceria, sabe, Gisele? Eu falei assim, sim, por favor, mineração, vamos! Porque eu genuinamente acredito que a gente pode gerar um impacto muito positivo. Se a gente for considerar, né, o potencial realmente que a mineração tem de transformar realidades, né? Muitas vezes a gente sempre fala, a mineração ela nunca está nos grandes centros, né? A mineração não está no Rio de Janeiro, não está em Florianópolis, ela está lá no interior do interior, em cidades pequenas, né? Sem uma tradição de indústrias. Então, isso acaba sendo um grande desafio para as empresas que estão chegando, porque muitas vezes as empresas vão chegar com um contingente de funcionários maior do que a própria população, mas isso também abre grandes oportunidades para você transformar realidades, né? Porque você traz uma perspectiva de crescimento que antes aquela comunidade não via. E essa transformação... E que às vezes pode ser mais barato, né? Tipo, claro que você não vai... Os engenheiros você não necessariamente vai conseguir formar, mas as pessoas que são da operação... Existem movimentos que a gente pode fazer para pegar essa população local e, de fato, trabalhar ela. E aí a gente tem barreiras do tipo, cara... 3 em cada 10 pessoas são analfabetos funcionais. Como é que essa pessoa vai ler um procedimento operacional padrão e entender? Né? São esses os pontos que a gente precisa resolver. Muito bom, Gi. Quer trazer, Van Dijk? Eu vou trazer um número para vocês, que é um número que me chocou muito, e mostrar o que está acontecendo. A gente já não tem engenheiros. Só que desde o ano de 2000, deixa eu ter certeza aqui do número que eu vou falar, desde 2020, tá, até 2024, cerca de 13% dos engenheiros brasileiros imigraram para o Canadá e para Portugal. É assustador mesmo. Vocês estão entendendo o tamanho do buraco que a gente está fazendo? E o pior de tudo é que a gente, dessa maneira, né, a gente tem tudo para se transformar num país onde a gente adiciona valor à produção mineral. E hoje, infelizmente, a gente ainda está no processo muito ligado com a extração,
mas com muito pouco valor adicionado em cima dessa extração. E é assustador isso, porque é na adição de valor que um país se transforma num país desenvolvido. A gente desenvolve tecnologias, desenvolve inovações, essas inovações são transformadas em margens superiores e que são revertidas em salários melhores e condições melhores de trabalho para todo mundo. Isso faz com que a gente entre no ciclo virtuoso de atração de jovens. Tem outro número aqui, que eu parece que eu fico vomitando o número, mas é o seguinte, pessoal, outro negócio que a gente tem que entender no Brasil, que é um negócio que a mineração no Brasil, desde gente pisando na mina e na diretoria das empresas, nós estamos falando que apenas que a presença feminina no Brasil é 9%. Somente 9% do total de pessoas empregadas na indústria, de CEO ao sujeito que está pisando lá na mina, 9% mulher. Na Austrália, é 17%. No Chile, que é um país latino, 15%. No Canadá, 19%. E na África do Sul, que é um país muito mais pobre que o Brasil e muito mais retrógrado, é 11%. Quer dizer, a gente está deixando não somente jovens que não têm acesso à educação, 65 milhões de pessoas não têm ensino médio, tá certo? Adiciona em cima disso o fato que metade da força de trabalho, que são mulheres, que têm uma menor taxa de participação, essas mulheres não conseguem ser trazidas para dentro do mundo da mineração. É verdade. E, estatisticamente, as mulheres, inclusive, elas tendem a estudar por mais tempo, elas tendem a se especializar mais do que a média masculina. Então, se a gente está com essa dor, por exemplo, de ausência de engenheiros, um bom movimento talvez fosse, de fato, fazer, né, esse investimento no público feminino também. A gente tem aí no mercado da mineração diversas iniciativas, né, voltadas para a atração e retenção das mulheres. A gente tem principalmente aí o movimento do WIN, né, que está relacionado ao IBRAM, e vários outros. Mas, e anualmente, né, a gente tem a apresentação de relatórios que mostram que os passos têm sido bastante lentos, principalmente na questão de mulheres em cargos de liderança, em que pese todas as estatísticas, né, Andressa, de mostrarem quanto as mulheres podem aumentar a questão da produtividade, ter uma liderança mais humanizada, né, que culmina e combina com o novo, acho que com a nova situação de trabalho que a gente tem, principalmente depois da pandemia, mas a gente ainda tem passos muito lentos. E esses passos lentos fazem com que a gente perca, como o Van Dijk trouxe, talento, né? Uma grande parte da força de trabalho, uma grande parte dos talentos poderiam estar transformando a indústria da mineração. Mas assim, só para a gente resumir aqui, tudo que você e Van Dijk trouxe, porque eu ia perguntar aqui quais são os maiores desafios, né, que a mineração está enfrentando hoje, né? Então, acho que o baixo número de mulheres atuando, né? A baixa atração de jovens no mercado, a baixa escolaridade no Brasil como um todo, né? A dificuldade de retenção de talentos de todos os níveis, né?
Eu acho que a questão também do analfabetismo funcional é uma grande dificuldade, né? Quando a gente está ali no mercado da mineração e precisa contratar gente, principalmente para implantação de projetos, que é uma coisa mais rápida, você se depara com esse problema de forma muito grave. Muito grave, por quê? Porque você precisa da pessoa ali naquele momento e ela não tem capacidade de atender aquela necessidade da empresa. O que mais? Eu queria acrescentar um ponto que é o seguinte, aquela métrica que a gente falou do custo do turnover, tá? Que é o seguinte, cada pessoa que você perde, lembrando que o turnover da mineração brasileira é maior do que o turnover na mineração mundial, né? Então, cada pessoa que você perde, você pega o salário dessa pessoa anual, você multiplica ele por 2 no mínimo, isso é a perda dessa pessoa, mesmo que você coloque outra no lugar, certo? Então, isso é um número muito impactante e mostra como todas as ações que a gente puder ter para reter esse talento e para formar outros talentos para que o turnover seja menos doloroso, não é desperdício. Eu acho que esse é um ponto importante das pessoas entenderem, porque eu ainda vejo muita dificuldade, eu vejo muitos RHs tentando explicar isso para o resto da empresa, porque o RH sabe qual é essa dor. Geralmente ele está mais próximo desse turnover e desse custo, então ele sabe, mas ele vira para o resto da operação e fala, gente, turnover vai doer. E a maioria das pessoas que tá com a cabeça, e eu empatizo, tá, gente? Você tá trabalhando horrores, né? Tipo, você tá focado na produção, né? Tipo, é natural. Mas é por isso que olhar para esses números é tão importante. Ter eles na mão é tão importante. Porque a gente começa a priorizar não necessariamente o que tá, tipo, o incêndio que estão gritando que a gente tem que resolver, e sim o que de fato vai gerar resultado e dinheiro no caixa no final do dia, certo? Eu acho que esse é um ponto muito crítico, de quanto as empresas estão investindo na capacitação e na retenção de talentos como uma forma de ganho direto, sabe? Porque eu não sei se vocês já leram um livro chamado A Quinta Disciplina, do Peter Senge, é maravilhoso esse livro, sim, livro de cabeceira da Andressa. Mas nesse livro ele fala que quando a relação de causa e efeito está distante no tempo, o ser humano tem dificuldade de entender a causa e o efeito, certo? Ele não enxerga essa conexão. Então, quando você perde a pessoa, você não vai perder aquele dinheiro imediatamente de forma visível. Você vai, tipo, ter esse impacto 2 meses depois, e aí você não enxerga que ele está acontecendo. Todos os mecanismos de métrica que a gente tem que ter é justamente para encurtar a visibilidade dessa relação de causa e efeito, sabe? Então, se você é um gestor e você não tem uma planilha que seja com essa conta, o meu convite é, tenha. Se você quiser, me chama no LinkedIn, eu tenho modelos, eu te ajudo. Mas é muito importante que todos os gestores atentem para isso e tenham esse número para tomada de decisão. Esse eu acho que é um ponto muito bom. E aí, Andressa, a gente não fala só também da questão financeira, porque quando uma pessoa vai, é um conhecimento que vai com ela, Isso. É uma história que vai com ela, que até que você consiga repor isso, sua produtividade ela vai ficar prejudicada. Perfeito. Né? Então, é todo um combo, assim. Gente, mas vamos lá, né? Falando de número, e a Ivandi que adora números. Qual que é a dimensão aí da escassez na mineração brasileira, Van Dijk? Olha, eu diria que a falta de novos engenheiros lá em cima e descendo toda a estrutura, a pirâmide hierárquica dentro das organizações, principalmente a ausência de pessoas com formação técnica básica, que é a alma da operação, é quem está operando. O CEO não vai lá para a mina operar a mina, né? A gente tem que saber disso. Muitas vezes o CEO nem formado em engenharia é. A gente tem que entender que quem vai operar a mina não é o engenheirão. O engenheirão vai fazer a programação da produção e você tem que ter uma força de trabalho qualificada
E essa força de trabalho qualificada, ainda que seja o chão de fábrica, para dizer dessa maneira, o chão de fábrica tem evoluído demais nos últimos 20, 30 anos. Por exemplo, eu acho que é impossível a gente divorciar a questão de pessoas do chão de fábrica na mineração do uso de tecnologia de ponta, principalmente de inteligência artificial, para saber o que fazer e fazer mais rápido e aumentar a produtividade, né? Eu não consigo divorciar essas duas coisas. Só que nós estamos falando de uma situação que o buraco é muito mais embaixo. Onde é que está o buraco? Né? O buraco está no fato de que nós temos pessoas que não conseguem fazer aritmética básica, porque elas não terminaram o ensino médio. Essas pessoas não conseguem fazer as 4 operações. Se você colocar uma fração, ela não consegue sumir, não consegue somar. Essas pessoas têm uma dificuldade gigantesca na interpretação de texto. Saber o que é para ser feito e como o manual diz que tem que ser feito. Então, quando a gente fala de tecnologia de ponta, de machine learning, de inteligência artificial, nós estamos dando um salto tão na frente do que precisa ser feito que a gente precisa voltar back to basics. É aquele negócio de ensinar o sujeito e, dentro desse processo de dar a oportunidade para essas pessoas terminarem o ensino médio, acoplar um ensino profissionalizante. O Brasil não vai ser resolvido com apenas mais engenheiros. Falta engenheiro? Falta. Isso é um dado do problema. A gente sabe que 13% deles estão indo embora todos os anos. Aliás, foram embora até de 2020 a 2024. Quer dizer, é um número gritante dessa turma que se formou. Agora, se a gente olhar só por cima, a gente vai ter cacique demais e não vai ter índio. Entendi. E a gente precisa de gente no chão da fábrica com competências específicas. Essas não são competências que você aprende em fritar um hambúrguer no McDonald's. Não, são competências extremamente técnicas que precisam ser desenvolvidas. Só que tem alguma coisa que antecede, que é a questão do sujeito ter as competências básicas de compreensão de texto, de fazer as operações e conhecer um pouco do seu meio. Então, na verdade, a gente está falando que o problema não é falta de pessoas, é falta de qualificação. Exato. E aí tem um ponto que eu queria acrescentar, que a fala do Vandir foi perfeita. Tem um ponto que eu queria acrescentar aqui, que é o seguinte. Quando a gente pega essas pessoas que precisam ser capacitadas, vamos pegar o mapa de escassez do Brasil, né? Tipo, quando a gente faz pesquisa com todas as empresas de todos os segmentos, a gente tem 81% das empresas falando que escassez de talentos é um problema gravíssimo para aquela empresa, né? Então, vamos pegar esse 81%. Só que esse 81% é composto de todo tipo de empresa, inclusive empresas de comércio, por exemplo, que têm uma facilidade para treinar, né? Porque o nível de complexidade é diferente. Quando a gente vai para o setor de mineração, esse número, apesar de ser menor, dado o cenário da complexidade de capacitação, ele é assustador, que é 71%. É mais fácil eu resolver os 81% considerando o comércio do que resolver os 71% da mineração. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, em cima do que o Vandir falou, quando a gente olha para a estratégia da Humaitá, né, como é que a gente desenhou a estratégia da Humaitá olhando para o mercado, sabendo que o objetivo, né, o que a Humaitá faz da vida é transformar exclusão educacional e inclusão produtiva, ênfase no produtivo, certo? A gente focou primariamente, o primeiro produto que a gente colocou no mercado foi justamente um preparatório para o Enseja. O que é o Enseja? O Enseja é uma prova que acontece uma vez por ano, do governo, de graça, que você pode ter estudado até o ano que for. Se você fizer essa prova e você passar nessa prova, você tem um certificado de ensino médio. Qual é o problema? É o ponto que o Vandir falou. Muitas pessoas
são analfabetos funcionais, e não por culpa delas, por falta de oportunidade, estrutura e incentivo, né? Porque o Vandir trouxe o exemplo da Coreia, e é muito isso, tipo, isso é um projeto de país, isso não é para ser uma coisa, tipo, aleatória e dizer que é falta, tipo, é culpar a meritocracia, a pessoa que não se esforçou, né? Você não vai virar para uma pessoa que vem de uma família que ganha menos de R$1.000 por mês e dizer que ela não se esforçou, né? Mas pega essa pessoa e, se você de fato ensinar para ela dentro do modelo que ela compreende, porque qual é o grande problema que a gente vê no mercado? Quando a gente vai capacitar esse tipo de pessoa, a gente pega o modelo de ensino para crianças, a pedagogia, e aí a gente entrega para esse adulto e fala, Joãozinho tinha 3 maçãs. Bicho, você perdeu esse adulto. Porque não existe nenhuma conexão entre isso que você está tentando ensinar e a vida real dessa pessoa. É diferente de você virar e falar assim, você foi na feira e o seu filho pediu um pastel. Você tem dinheiro para dar um pastel para ele? Vamos fazer a conta. Certo? Como é que você consegue dinheiro para dar um pastel para o seu filho? Né? Então, é a mesma matemática, mas aplicada com um conceito que é muito diferente da pedagogia, que é andragogia, que é a arte e a ciência de ensinar adultos, porque senão a gente não vai conseguir mexer nos 65 milhões de adultos sem ensino médio. Senão, o que a gente vê? A gente vê cursos de mercado falando assim, eu preparo você para a prova. Aí é um monte de macete muito louco para você passar de qualquer jeito. Essa pessoa ela vai ser produtiva no trabalho? Ela vai conseguir fazer as 4 operações e interpretar texto? Não vai. E não só isso, né, Andressa? Ela vai conseguir dar continuidade a um processo de crescimento profissional? Né? Ela consegue fazer um profissionalizante? Não consegue, entendeu? Então, parte do que é a missão da Humaitá conecta exatamente com esse público, de respeitar a história dessa pessoa, certo? De entender que essa pessoa tem desafios, mas que isso é passível de solução. E essa é outra coisa que eu acho muito importante a gente entender aqui. Porque quando você força pedagogia para adultos, você não está maximizando a capacidade desse adulto aprender. Você está prejudicando esse adulto na capacidade dele aprender. Você está dificultando o processo para essa pessoa. A estimativa é que quando você trabalha com andragogia, a absorção do conteúdo cresce 60%. E é por isso que você consegue fazer cursos mais curtos e gerar mais resultado, ter pessoas mais engajadas, ter pessoas que efetivamente entendem o que elas estão aprendendo e elas conseguem aplicar. Então, se você já teve a sensação de que você teve um treinamento e ninguém aprendeu nada, se você já teve a sensação de que você deu um treinamento para o seu time e a galera não absorveu, talvez seja por isso. Faz sentido? Faz super sentido. E aí, Andressa, só sendo um pouquinho mais específico, por quê? Essa questão, né, na mineração, a gente tem diferentes desafios em diferentes níveis. E um desafio que ele existe, ele é muito importante da gente vencer, é realmente essa questão da base, né, da mão de obra. Eu já passei por várias empresas em que a gente teve pessoas que realmente não tinham ensino médio e que a gente tentava fomentar a participação no EJA, mas naquele modelo tradicional de ir lá, sentar no banco da escola à noite, que não funciona, né? Porque a pessoa tem o dia todo de atividade, à noite ela tem a atividade familiar, então isso não funciona. Mas essa é uma questão importante para a mineração resolver até para poder realmente manter os seus talentos e capacitar esses talentos. Nesse sentido, como exatamente funciona o curso de preparação para o Enseja da Humaitá? Eu estou perguntando isso por quê? Porque eu acho que a gente fez uma parceria, né, com a Isomines e a Humaitá para tratar essa base da educação na mineração, que eu acho que vai ser muito importante. Né? O propósito da Isomines é
democratizar e transformar a educação na mineração. E a gente não consegue fazer isso sem olhar para essa base. Então, acho que é importante você explicar um pouquinho mais de como que funciona e como é que é essa solução que a gente está trazendo em parceria. Assim, a primeira coisa que eu preciso explicar é que o nosso portfólio de produtos em geral é muito do que o Vandic trouxe, que é como é que eu pego essa pessoa, por exemplo, desses 65 milhões de oportunidades que a gente tem, dos 20 milhões que estão subempregados, né? Como é que eu pego essas pessoas e eu preparo elas para serem produtivas? É para isso que a gente está olhando, tá? Isso dito, vamos falar do Enseja. O preparatório para o Enseja, ele funciona de um jeito que você consegue fazer aulas de, no máximo, 20 minutos. Então, a pessoa está no trabalho, a pessoa está no transporte, a pessoa está em algum momento da vida dela e ela consegue parar por 20 minutos e assistir uma aula, e a aula faz sentido dentro dela e ela conecta com esses princípios da andragogia que eu estava falando. Tudo é focado em como é que você usa esse conhecimento. Para que você vai usar isso? Em que situação você vai usar isso no seu dia a dia, certo? Então, a gente forja esse tipo de experiência. Outra coisa que é muito interessante é que a gente trabalha sempre com uma ideia de mobile primeiro, certo? Então, a pessoa, se ela tem celular, se ela tem acesso à internet, ela consegue fazer o curso, né? E a gente também tem já clientes onde existe uma parceria, onde o cliente, quando a pessoa não tem o celular, o cliente disponibiliza, por exemplo, centros onde tem tipo 2, 3, 20 computadores e a pessoa pode ir lá e a pessoa é ensinada tanto a usar o computador quanto fazer o curso, tá? Mas aí varia, né, de cenário para cenário. O que é importante o curso ele é adaptável. Outra coisa que pode acontecer, por exemplo, é que a pessoa fez a prova do Enseja e são 4 áreas de conhecimento mais redação, né? Então você tem português, né, linguagens, você tem matemática, você tem a parte de ciências naturais e ciências humanas. Digamos que eu seja uma aluna da Humaitá e eu fiz a prova, né, que vai acontecer agora em agosto. E aí, depois da prova, eu peguei o resultado e eu passei em ciências humanas e passei em linguagens, mas não passei em matemática, não passei em ciências naturais. No ano seguinte, eu não preciso fazer elas de novo. Eu só faço o que eu não passei. Então, isso é outra coisa muito importante para a gente minimizar uma coisa que acontece demais com esse público, que é a sensação de que o desafio é impossível. E a gente faz uma série de campanhas com essas pessoas, a gente tem uma série de relatórios de acompanhamento e a gente ativa essas pessoas e manda mensagem para elas falando: olha, eu vi que você acabou essa aula, você quer alguma ajuda? Você consegue tirar dúvida se você quiser. Então, a gente tem um relacionamento muito próximo com o aluno e dependendo do que o RH, por exemplo, vê de oportunidade, a gente pode fazer campanhas também, ranking, certo? A gente pode dar benefícios para os melhores alunos, e isso geralmente aumenta o engajamento, aumenta a retenção, tem uma série de benefícios, assim, fora o próprio Enseja, né? Do aluno ficar mais conectado à empresa, né? E reduzir turnover, etc. Então, esse é o exemplo do Enseja. Além do Enseja, a gente tem cursos profissionalizantes também, que são profissionalizantes que complementam o portfólio da Isominds. Vou dar um exemplo. Logística, né? Uma introdução à logística, que vem antes de qualquer curso mais detalhado que a Isominds oferece. Como é que eu preparo uma pessoa para entender o básico do básico do básico do básico? Para poder chegar num curso da Isominds, que é específico de mineração, e conseguir entender o que está acontecendo. Então, a gente, por exemplo, conta no curso de logística, a gente conta a história do seu Nicolau, que durante a pandemia começou a vender cachorro-quente e ele precisava montar a logística dos cachorros-quentes, certo? E você é uma pessoa amiga do seu Nicolau que precisa ajudar ele a resolver um problema. Então, é muito sobre isso. E os conceitos andragógicos ficam muito claros dessa forma, né? Toda a ideia desses cursos é sobre maximização de produtividade. Por isso que vocês vão ver muito facilmente, se vocês pegarem, por exemplo, para fazer vocês chamarem a gente para fazer uma demonstração,
vocês vão ver que é tudo muito focado em como é que você usa isso no trabalho, como é que você usa isso na sua casa, como é que você usa isso para resolver um problema da sua vida real, né? O curso em si, ele é feito, do preparatório do Enseja, ele é feito para durar até 1 ano, mas, dependendo dessa jornada e dependendo do delta, do gap, do déficit do aluno, pode ser que dure mais se ele fizer esse esquema de, esse ano eu vou focar em A e B. Já aconteceu também, aí depende muito do aluno, já aconteceu também de, por exemplo, a gente pegar aluno que tinha facilidade em matemática e tal, e pegou só Ciências Humanas e Redação. Essa pessoa fez 2 meses de curso. E tá tudo bem. Entendeu? Então, o tempo do curso ele é muito variável, porque é necessário, do ponto de vista da andragogia e de você estar lidando com adultos, você ter essa flexibilidade de que cada adulto vai estar numa jornada de aprendizado diferente. Você pode pegar uma pessoa que é analfabeta funcional e ela vai ter que fazer o curso inteiro com calma, e você pode pegar uma pessoa que só não conseguiu concluir o ensino médio, mas assim, ela é mega safa e ela já trabalhou, por exemplo, com comércio, e ela sabe fazer conta e etc, e ela vai precisar só das coisas mais avançadas. E o curso dá essa flexibilidade para a pessoa. Faz sentido, Gi? Faz super sentido, gente. E eu vou convidar todo mundo a entrar no site da Isominds. Ali na nossa aba de cursos, a gente, além de todos os cursos da Isominds, a gente tem o detalhamento do que é esse curso para o Enseja. E o interessante é que a gente tem 2 possibilidades, né, Andressa? A possibilidade da pessoa física contratar por ela mesma ou de uma empresa contratar o pacote para os seus funcionários. Que eu acho Exato. que essa flexibilidade ela é interessante, né? Então, todo mundo convidado a entrar no site. E aí, aproveitando, a gente está com uma pergunta aqui da Ana Viviane. A Ana Viviane fala assim: Andressa, dúvida sincera, o prejudicial já existe, como mudar? Nós, como profissionais, que devemos correr atrás do prejuízo ou nós devemos cobrar das empresas? Perfeito, ótima pergunta, Ana, e o que eu acho é que se a gente quer um ciclo virtuoso, a gente tem que ter os 2 movimentos. Se você é um profissional que já entendeu que você tem um gap e você acha que você tem oportunidades que você poderia capturar, investe, porque retorna. Agora, se você enxerga que a empresa tem uma oportunidade de investimento e você pode conversar com o seu RH, você consegue no seu RH e falar, olha, eu vi esse site aqui da Isominds, vi, por exemplo, a parte de andragogia, se vocês quiserem aprofundar, tem bastante coisa no site da Humaitá também, vi esse material e eu queria muito, assim, propor para vocês, pelo menos para vocês baterem um papo com a Isominds. Gente, façam isso, levem para a empresa de vocês, porque o pobre do RH, coitado, ele está trabalhando pra caramba, não necessariamente ele consegue acompanhar tudo que está acontecendo. Então, se vocês conseguirem levar isso para o RH, é claro que o ideal, né, é que a gente consiga tanto o suporte da empresa para investir nas pessoas, quanto também as pessoas poderem investir na própria carreira. O problema é que quando a gente fala daquelas pessoas de base, que a gente estava dizendo, né, do chão de fábrica da operação, essas pessoas muitas vezes não vão ter o dinheiro para investir. E aí a gente precisa, nesse caso, contar que a empresa vai conseguir fazer aquela conta que eu falei. E por isso que eu deixei aberto também, para quem quiser entrar em contato comigo no LinkedIn, quiser ajuda para estruturar essa lógica de números, eu estou aqui para ajudar, gente. Só mandar uma mensagem que a gente consegue fazer essa defesa. Então, levem para o RH de vocês. Se vocês quiserem, leva a mim junto, leva a Gi junto. A gente vai conversar. Vandir que vai junto, vai todo mundo junto. A gente vai conversar com a diretoria, se necessário, com o RH, se necessário. Vocês viram que a gente tem muita métrica e muito argumento para ajudar vocês a encaixarem isso como uma oportunidade para mudar a vida das pessoas e gerar resultado e melhorar o PIB do país, sabe? Eu acho que é muito sobre isso. Fez sentido, Ana? Aí, né, gente? Bom, gente, nós temos que encerrar. Vandique. Bom, eu digo para vocês que é uma honra estar aqui participando desse evento. Eu assisti à gestação da Humaitá Digital
e sou apaixonado pelo projeto, um projeto maravilhoso. Quero que vocês se sintam em casa. O Humaitá é uma organização que foi criada para transformar aquilo que a gente deveria esperar do governo, mas o governo não fez e não vai fazer. Então, cabe a empresários conscientes como a gente, né? A origem da Humaitá é uma origem muito interessante. A gente tem uma base, né, numa das escolas mais tradicionais do Brasil, que é o Colégio Andrews. São mais de 100 anos de formação no Rio de Janeiro, uma escola que passaram pessoas assim como Miguel Falabella, Fernando Montenegro, quer dizer, é isso e além, né? Então, e a gente trouxe essa competência de ensinar, de educar, encapsulamos de uma maneira tecnológica para acertar o andar de baixo, que ninguém olha, que ninguém se preocupa. Se o Brasil fosse um país que realmente se preocupasse com educação, ainda que a gente gaste muito mais do que a média dos países da OCDE em educação, o Brasil gasta muito. Não é que falta dinheiro, não falta dinheiro, falta vergonha. Vergonha falta muito, agora dinheiro não falta, né? Ele abunda, como eu disse no começo, só que faz muito mal feito. Então, enquanto a gente perde tempo em investir no nível universitário para formar uma série de carreiras que não levam a nada além de criar frustração, né? Membros de uns certos partidos aí que a gente, né, eles não fazem outra coisa, é isso aí. A gente erra em não elevar a qualidade do ensino fundamental e médio, que é a grande tragédia do Brasil. Equilibrando o problema de ensino fundamental e médio, que é a razão de ser da Humaitá, o Brasil pode ser um país mais justo, o país tem condições de crescer, a força de trabalho tem condição de ser mais produtiva, com produtividade vem melhores salários e melhores oportunidades. Quer dizer, não existe nada de novo, a roda já foi criada, ela é redonda. A gente que insiste numa roda quadrada, por isso que a coisa não sai certa. Então, para resolver esse problema, a Humaitá foi criada e vocês estão nas mãos da Andressa e da Gisele, mas é fundamental vocês entenderem o carinho que esse processo é todo conduzido, né? É uma condução, além da gente olhar os números e tudo isso, existe um processo de carinho que é muito importante com esse processo de educar quem não pôde, né? Perfeito. Obrigada, Vandir. Andressa? Palavras finais, gente. Eu queria agradecer todo mundo que está aqui junto. E eu sou da vibe Martin Luther King. Eu tenho um sonho. E eu acho que a gente tem a capacidade de fazer uma grande transformação. Como a Gi falou, a gente tem o que é curto prazo, médio prazo e longo prazo. E no curto prazo, a gente já consegue fazer uma mudança radical. No médio prazo, a gente consegue ver essas pessoas mudando de vida e as empresas se tornando muito mais prósperas. No longo prazo, a gente muda o país. Então, assim, eu realmente gostaria que vocês fizessem parte disso comigo. Então, fica à vontade para me procurar a Gi, ir no site da ISOMinds, dar uma olhada, entrar em contato com a gente. E quem, inclusive, citar que assistiu essa live, a gente consegue fazer condições especiais. Então, por favor, entrem em contato e a gente conversa. Bom, obrigada, gente. Mais uma vez, foi assim, um prazer muito grande iniciar, né, a ISOTalks com vocês. Queria agradecer todo mundo que ficou aqui conosco esse tempo, né, que trouxe aí perguntas e opiniões no chat. A gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas que mostra que o assunto realmente é importante, chamou atenção. Mais uma vez, convido as pessoas a conhecerem a ISOMinds. A ISOMinds tem uma perspectiva de um estudo, de uma educação
transformadora, acessível e holística na mineração, né? A Isolmines foi lançada há pouco tempo, a gente está no início da nossa caminhada, mas a gente está crescendo de forma consistente e realmente o nosso propósito é transformar a educação na mineração e essa parceria, né, com a Humaitá, ela indica que a gente está aí no caminho certo. Vejo vocês todos na nossa próxima live, que deve acontecer no próximo mês. Fiquem atentos aí às nossas redes. E mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês. Desejo uma boa noite a todos. Beijo, gente!